Então agora o número 23 da playlist, as origens do gênero terror, literatura, cinema e etc. Os dois lados da força, parte 2. Esse vídeo visualmente é um dos mais bonitos que o canal já fez. Mas ele também é muito bem feito em todos os sentidos, não é? Ele tem a arte do canal, a arte, fotografias, ilustrações que eu peguei na internet e daí foram alteradas, né, no Photoshop, que deixaram elas muito bonitas. Também tem uma ótima trilha sonora e foi feito naquela época em que a gente procurava, se comunicava com o público apenas através da escrita, né? O que nesse vídeo agora vamos fazer o contrário, vamos usar muito mais a fala, o falatório, buscando com o objetivo de deixá-lo mais assimilável para vocês. Mas também queremos ampliá-lo, queremos melhorá-lo. Aliás, nós fizemos isso, não queremos, né? Nós já fizemos isso, né? Colocando muito mais coisas inéditas para fazer um complemento muito bom daquele vídeo. Porque esse vídeo tem uma grande bagagem de conhecimento sobre esse assunto, entende? Então vocês é do meu interesse passar esses meus conhecimentos, assim, que eu me garanto que eu sou muito bom neles, modéstia à parte, né, nesse assunto, né? E então aproveitar e passar para vocês. E tentando não colocar números, não colocar datas, não colocar rótulos. Mas buscando botar assim de uma fórmula como eu vi na minha vida, do meu ponto de vista pessoal. Essa seria a minha intenção, como eu gosto de fazer as coisas, pelo menos nesse tipo de trabalho. E se pararmos para pensar, podemos dizer que o gênero terror ele pode ser considerado inclassificável, pois ele se divide em tantos subgêneros, né? Por exemplo, o terror psicológico, o terror comédia, o terror violento, o terror sobrenatural, o terror policial. Embora por conveniência foi estipulado qual foi o primeiro livro de terror, primeiro filme de terror, mas por conveniência. E às vezes o que é um terror, o que eles falam é aquele que cabe para aquela época, que depois, quando passa o tempo, né, tudo vai evoluindo, vai mudando, tudo vai se modernizando, se atualizando. Então já o que foi um terror para uma certa época já não é para uma outra geração que veio mais tarde. E o principal, o que originou mesmo o gênero terror, como eu já falei no outro trabalho, e a história comprovou que o que originou o gênero terror foi a própria tristeza, a própria dor, a própria desilusão humana. Temos, por exemplo, a peste negra, né, que devastou a Europa. E da peste negra surgiu a famosa alegoria Dança Macabra, ou Dança da Morte, que foi retratada em teatros e tantas coisas, né, na história, que lá é famosíssimo, né, e é uma coisa brilhante, né, os reis, os burgueses e o povo todos dançando com caveiras, né, que simbolizam a morte, provando que a morte ali, que a peste negra, ela era democrática com todo mundo, ela era igual para todo mundo, pegava todo mundo. E essa alegoria, Dança Macabra, ou Dança da Morte, ela não tem, também por coincidência do que eu estou falando, ela não tem um criador certo, né? A história não teve o registro assim exato de quem foi que criou essa alegoria. E se pararmos para pensar, na época não tinha filmadoras, por exemplo, máquinas fotográficas, então os artistas tiveram que representar a peste negra nos seus quadros e registrar nos seus livros. Não, né? Não era uma coisa tão real, então obrigou os registros da peste negra a serem registradas de uma forma mais artística, né? E tá aí a dança macabra, né? A dança da morte. Outra desgraça que originou o gênero terror é o expressionismo alemão, que depois da guerra, né, que a Alemanha tinha sido derrotada,
o expressionismo alemão ele retrata bem o sentimento da Alemanha, né, com as formas quebradas, sombrias, extravagantes. Não tinha algo, sempre buscando algo que fosse mais o feio, né, mais o assustador e do que o bonito, né? Porque exatamente a Alemanha estava, esse era o sentimento do povo da Alemanha. Então aquilo originou o expressionismo alemão, que também ajudou a impulsionar o gênero terror. Não só apenas no filme, no famoso filme Nosferatu, mas também tem O Gabinete do Dr. Caligari. Ambos os filmes aí, também muito bom, O Gabinete do Dr. Caligari. E os dois filmes estão aí no YouTube, para quem quiser ver. E outra época que ajudou a impulsionar o gênero terror exatamente por sua tristeza foi a Era Vitoriana. Na Inglaterra, o reinado da Rainha Vitória. Ali é chamado na história o triunfo das desigualdades, né? Tinha pessoas assim que tinham uma qualidade de vida boa, enquanto metade da população vivia num nível de pobreza que quase inacreditável para nós, assim, nos dias de hoje. Não é de tão... Mas aconteceu na Era Vitoriana, a pobreza, né? Só meio por cima aí, a gente da Era Vitoriana, a gente encontra o Bram Stoker, que lançou o livro Drácula, o Oscar Wilde, que lançou o Retrato de Dorian Gray, e o Robert Louis Stevenson, que fez O Médico e o Monstro. E que o que acompanhava muito esses gênios aí, escritores ali, foram as substâncias ilícitas que havia na época, com um poder destrutivo muito grande, né, na época. Então eles... Fala-se de uma referência que essas substâncias incentivavam a criatividade para construir dar mais liberdade de pensamento para fazer essas criações, mas isso aí é uma coisa que eu já falei ali no outro trabalho, e não é a intenção desse trabalho se aprofundar nisso. Ali vocês já vão ver alguma coisa quando vier nesse vídeo, né, que eu estou me referindo da história do terror, do gênero terror. Ali vocês vão ter uma ideia do assunto, que eu não quero alongar aqui, tá bem? E eu pude, através de alguns documentários que eu assisti, o gênero terror ele já começa a dar seus primeiros passos lá no tempo da Rússia, da época dos czares, né? Muitos anos atrás, né? Umas referências ao diabo. Como, por exemplo, se você quiser fazer um pacto com o diabo para sair daquela miséria, porque se você olhar a história da Rússia, ela também é povoada de muita tristeza demais, eu diria. E convido vocês quando no fim desse vídeo, chegarem ali na tela final e apertarem em cima do vídeo das origens do terror, porque esse vídeo complementa aquele, sabe? Entende? Ele é dá uma grande margem de conhecimento sobre o gênero, se você ver aquele vídeo também, esse e aquele, né? Pode-se dizer que o controverso e complicado gênero terror, ele foi crescendo aos poucos, né? Até pegar a sua forma que todos conhecem como terror mesmo, né? Em pequenas doses ao longo do tempo, se aperfeiçoando nas épocas, se adaptando ao longo da história. E até que nos anos 90 pegou os videogames, não é? Então o gênero terror também está nos videogames agora. Agora vamos entrar num assunto que é completamente inédito.
É um assunto que eu domino muito bem e que não tem nenhum outro vídeo. E nós vamos começar agora a falar dele e é um assunto que eu sei e me garanto. Eu conheço muito, né? Convivi muito com ele e me garanto. Vamos falar agora da revista em quadrinhos Cripta, que foi lançada no Brasil no começo, na metade da década de 70 e até o início da década de 80. Era uma revista em quadrinhos americana que tinha um outro título lá nos Estados Unidos, de nome Crip, e que foi lançada no Brasil, que os brasileiros colocaram o nome de Cripta. E ela é uma revista em quadrinhos impressionantemente chocante, maravilhosa, inesquecível, impressionante. E o ponto alto da Cripta era sem dúvida os desenhistas. Nota-se que ali assim a escola americana de desenhistas, de estudos da técnica, foi muito perfeccionista, foi muito bem feita. Essa parte, e as histórias eram em preto e branco, as capas eram muito coloridas, muito bonitas, mas as histórias eram em preto e branco, e não era o desenho simplesmente, eles tinham também a luz e sombra, através do preto e branco no desenho, a sombra, o sombreamento e a tentativa de deixar as formas mais tridimensionais, tentando nem sempre, mas às vezes tentar deixar o mais fotográfico possível e muitas vezes, né? Então, às vezes, por exemplo, tu via um lobisomem, tinha uma história que tinha um lobisomem, tu olhava aquele bicho ali, parece que ele estava na tua frente, olhando para ti, assim, de tão realista que era, né? E tanto é, quando eu comecei a pesquisar e fui achando as capas dessas revistas que eu li há muito tempo atrás, comecei a me emocionar, assim, vendo aquelas capas muito maravilhosas, e disse, não, pensei, pô, eu vou compartilhar isso com o pessoal aí, né, vou compartilhar coisas para eles conhecerem, para eles se sentirem na minha pele, né, o que eu senti, né. E talvez o gênero terror dê tanta versatilidade e liberdade para quem escreve, quem constrói as obras, é o fato de que, porque ali terror, então, o terror, então não pode criança ver, não é permitido ver crianças, então dá total liberdade para botar, por exemplo, pornografia, um pouco, né, de pornografia, tristeza, bizarrice, nojeiras mil, então dá muita liberdade, talvez seja por isso que o gênero seja muito versátil, né? E a Cripta não se limitava também apenas ao gênero terror, ela também tinha o gênero suspense, e o gênero ficção científica, e alguns momentos até o romance, né? E por ali passou uma galera desses grandes roteiristas e desenhistas que trabalharam na Marvel, na DC. Os melhores do mundo andaram fazendo uma palhinha ali, uma ponta ali na Cripta, né? Nesses anos 70 aí. E apesar da tão citada versatilidade e genialidade desses artistas que faziam a Cripta, tinha um lado ruim. Pode-se dizer que tinha um lado ruim. E esse lado ruim era que ela foi uma revista assim que apostou muito na tristeza, na negatividade, como se o triste, o bonito é o triste, o importante é ser o triste, o profundo é ser o triste, não a alegria. Então, no final das contas, ela tinha era uma leitura pesada, no geral, assim, ao longo de toda a sua trajetória. Poderia eles ter feito o gênero terror, mas também usado de outras formas, né? Por exemplo, ter investido bastante em humor, né? Embora eles tenham feito, mas muito pouco, né? E isso tem que ser levado a sério, pessoal, essa carga negativa, né? Essa valorização da tristeza, bombardeando a sua cabeça, a sua mente, assim, através da arte, da leitura, entrar no seu inconsciente umas coisas que são tristes, pesadas, bizarras, né? Aterrorizantes. Por exemplo, se você fanatizar e fazer de sua vida só
Só ler aquilo, colocar como se fosse uma tribo musical, uma coisa assim, que tu, não, eu só vou ver aquela leitura, aquela coisa ali, porque que deve ser assim, porque isso aí se identifica comigo, e só ver, só ler a cripta, e só porque ali é o máximo, tudo. Não pode, não é aconselhável de jeito nenhum. A não ser que você queira se tornar um psicopata ou um suicida, daí sim, né? Talvez seja conveniente daí. E um inimigo da cripta foi o psiquiatra e escritor alemão Friedrich Wertham, autor do livro Seduction of Innocence. E ele citava isso, né, esse efeito negativo que isso poderia dar na cabeça das pessoas, principalmente dos jovens, uma cabeça em formação, né, uma mente em formação. E isso que esse psiquiatra, com toda a inteligência do mundo e toda a razão, ele chamou atenção, que era para frear, não podia largar de qualquer jeito assim, sabe? Tinha que ter muita restrição, né? E esse escritor alemão ali, ele conseguiu estabelecer uma certa censura após um certo tempo, né, nos quadrinhos. E fatalmente em outros gêneros também, né, porque foram acompanhando, né, o efeito também não é bom também, deve ser pior ainda no cinema, então, né. Isso não me afetou, não fez mal para minha cabeça, porque eu lia tantos outros gêneros de história e quadrinhos, eu era tão assim das histórias em quadrinhos, que daí eu li os de super-heróis da Marvel, e daí lia aquelas comédias também, tinha o Ferdinando, o Romeu Brown, então isso aí era um santo remédio para os nervos, eles aliviavam tudo, né, de tão bom, de tão engraçado que eles eram. Isso aí, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo que saiu muito longo, mas isso é porque eu me empolguei a fazer, né, porque é uma coisa que, como eu falei desde o início, eu entendo muito, né, e a gente quer daí caprichar naquilo que a gente entende e passar o máximo de conhecimentos, né, o máximo do que a gente sabe para os outros, né, para quem está nos acompanhando, né. Mas então agora só queria fazer aqueles pedidos, né, de vocês puderem ajudar, né, no compartilhando, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, né, aquelas coisas lá, dar a sua curtida, tudo aquelas exigências que vocês tanto conhecem, tá? E vamos fazer esse vídeo, ficou muito longo, e depois vamos fazer a segunda parte, tá? Próximo vídeo será a segunda parte desse tema aí, tá bom? Um abraço, valeu, muito obrigado, tchau!